Fala, meu povo! Muito boa noite a todos, tá? Começando hoje mais um projeto aí, uma aprovação da Polícia Civil do Piauí, ok? Cada projeto que começa aqui no grupo, a gente sempre dá um friozinho na barriga, né, Tiara? Mas aí depois a gente vai relaxando para o decorrer das aulas, tá? Quero mandar um abraço aqui para as meninas que entraram no grupo aí, Vanessa, Isiele, né? As meninas, Vanessa disse que já estava cansada, Isiele estava chegando de viagem. Mas aí pode ficar tranquila, meninas, que amanhã vocês assistem aí, como eu falei com vocês no privado, amanhã vocês assistem a aula, tira as dúvidas, qualquer coisa fala comigo no privado, né? O pessoal que está aqui já sabe como é a metodologia, tranquilo? Mandar um abraço também para o nosso grande empresário aí, Erisberto, disse que está na correria, mas vai assistir nossas aulas, né? E aí, pessoal, como eu estava falando aqui no offline aqui, por isso que eu demorei um pouquinho a entrar aqui, que ela até estava puxando minha orelha aqui, porque cada hora. Então, a ideia é a gente começar aquela hora mesmo, 10h20, 10h30, estourando, tá? Aí, quando for perto de meia-noite, a gente terminar, porque eu sei da maratona de todo mundo, a minha também não é fácil. Tá bonzinho agora que eu tô de férias, mas segunda eu volto já. Foram só 15 dias. Mas eu sei a maratona de cada um de vocês aí, né? É muito cansativo, principalmente quem é dona de casa, né, Tiara? Dona de casa aí, correria danada, Maju vale por 10. E com relação a esse novo projeto, né? Como eu passei para todos vocês, algumas pessoas saíram do grupo, né? Não acharam no momento legal continuar, tem outros projetos, a gente respeita, né? Vocês, como sempre, que são os guerreiros, né? E aí eu quero agradecer também mais uma vez a confiança aí no trabalho da gente, tá? No começo eu relutei para gente esse projeto, eu até disse a Tiara, vamos esperar a Paraíba. Mas aí liga um, liga outro, as meninas ligaram, e aí, como eu estava falando aqui no off, aqui, para Cláudio, e a gente sente saudade, né? De toda quarta-feira ter esse encontro aqui, trocar uma ideia, a gente vê aí, tá se antenando, é o concurso público, né? Abre um aqui, aí surge uma notícia dali, tá? O que o RN fez agora mesmo, uma palhaçada, 200 vagas, pô, não existe aquilo. Mas o ano que vem é ano de eleição, e tenho certeza que vão surgir muitos concursos aí, né? A Paraíba está batendo na porta aí, Alagoas, a Bahia. Então fiquem ligados aí. Qualquer novidade a gente vai soltando no grupo. E se vocês tiverem novidade também, podem anexar aí no grupo aí, tá? E tá todo mundo lá liberado lá para comentar, publicar, tá tudo certinho lá. Tranquilo? Com relação ao pessoal que saiu, eu falei, deixei o pessoal muito à vontade. Na hora que quisesse voltar, fala comigo no privado, a gente inclui novamente no grupo, tá? Não tem nenhum problema. É, eu só precisava ter deixado no grupo mesmo, que de fato ia abraçar o projeto, né? O pessoal tem outras prioridades, a gente respeita, não tem problema. Tranquilo? E aí vamos embora, né? Porque Piauí está batendo na porta, tá? A gente temos um cronograma aí com 10 itens, tá? Com 10 itens. E aí eu vou tentar, como eu expliquei para vocês, eu vou tentar seguir esse cronogramazinho aqui. Vou só dar um toque nele aqui, tentar. Cadê ele aqui? Fazer o cronogramazinho aqui para a gente começar. E aí, como eu estava explicando, cadê? Ora, ó, temos 10 itens aí, tá? E aí, o que é que eu conversei com alguns do privado, tá? E até pessoalmente, o que é que eu quero fazer? Como são 10 itens, tá? São 12 encontros que a gente teremos aqui. Então, eu vou tentar fazer cada encontro, a gente abordar um item desse, tá? Eu sei que alguns de vocês, se brincar, do item 1 até o item 7 já sabe de qual é salteado, indo e voltando, tá? A partir do item 8, 9, 10, é que o bicho vai pegar um pouquinho, tranquilo? É que o bicho vai pegar um pouquinho. Mas a gente vai se ajustando aqui, Tiago. Já perder não, fica tranquila. Então, o que é que eu quero fazer? Como eu disse a vocês, cada aula a gente trabalha um item desse. E analisando esse edital, do item 1 até o item 7, como eu acabei de falar, eu sei que vocês já viram, revisaram, tá? Vai ser filé,
a gente resolver essas questões. Vai ser muito tranquilo. Do item 8 ao item 10, do item 8 ao item 10, realmente, como disse Tiara, assim, poucas pessoas não têm conhecimento. Até porque eu até fiquei sem entender por que, que a PC Piauí cobrou esse item 8, 9 e 10. Né? Por quê? Esses itens aí, eles são muito cobrados na Polícia Federal, na PRF, no DEPEN, e foi cobrado na PC do Distrito Federal, tá? Então, como agora, né, parece que resolveram unificar as coisas, né? Então, cobraram aí. Se vocês analisarem, os grandes cursinhos por aí na internet, geralmente tem dois, três professores de informática. Por quê? Informática, ela é dividida por setores, né? Um método, né? Cada um tem sua especialização. Então, por exemplo, o item 8, 9 e 10 são para quem é formado em programadores, tá? Quem trabalha com Oracle, quem trabalha com banco de dados. Então, o que acontece? Eu precisei fazer um curso de extensão. Eu estou fazendo um curso de extensão até para mim mesmo, tá? Porque esse item 8, 9 e 10, eu sei o básico, né? Porque eu sou obrigado a saber o básico. Agora, como eu estava conversando com Tiara e conversei com Natália ontem, eu estou fazendo um curso de extensão para me aprimorar, tá? Então, para mim, vai ser também do caramba, entendeu? Porque, além de eu aperfeiçoar o que eu já sei, eu vou expandir de uma forma que eu posso passar para vocês com segurança, né? As questões, explicar, debater. Então, para mim, vai ser ótimo. Então, por isso que eu estou querendo colocar item a item, porque a previsão de eu terminar a minha extensão justamente é no final de novembro para dezembro. Então, é quando a gente já vai fazer esse itemzinho aí, 8, 9, 10. Então, já vou estar com a mente fresquinha, já vou estar por dentro de tudo, para passar de uma forma bem bisurada para vocês, bem tranquilo. Beleza? Porque, assim, para mim até vai ser um desafio, né? Essa área de programação não é minha área, né? Minha área é de manutenção e de software, né? Mas essa área de banco de dados, essas coisas não é minha área. Mas eu estou fazendo esse curso de extensão, vai ser muito bom para mim também. Tá? Eu tenho certeza que, assim como os outros projetos que deram certo, esse não será diferente. E aí eu conto com a colaboração de todos vocês. Beleza? Então, ó, hoje a gente vai falar sobre conceitos fundamentais de hardware, softwares, periféricos e componentes de um sistema computacional. Tranquilo? Na próxima quarta-feira a gente vê o item 2. Tranquilo? E assim a gente vai vendo, de boinha. Então, até o dia 25 de janeiro, eu tenho certeza que vai estar todo mundo tranquilo. Eu olhei lá o edital, são 8 questões. Massa. Dá para zerar as 8 questões. Dá para zerar as 8 questões. Tá? Queria também aproveitar o embalo aqui e parabenizar a galera, né? Que fez o concurso da Polícia Civil de Ceará, né? E acertou 7, 8, 9, bateu na trave. Então, isso é fruto aqui das horas de sono que a gente passa aqui. Então, continua nessa pegada aí que dá certo aí. Beleza? Então, vamos embora aqui. O próximo item aqui, resolvi aqui nossa correria aqui, tá? Então, ó, o que é que ele diz aqui? Vou só ajustar aqui minha tela aqui, tá? Olha só, agora. Pessoal, a questão número 1, ela fala o seguinte, tá? Ela fala que um psicólogo, ele assistiu no YouTube um podcast sobre noções de informática. E o apresentador informou que um byte é composto por 8 bits, tá? Contíguos. E perguntou aos espectadores qual era o número máximo de combinação possíveis de bits em um único byte. E aí ele disse, assinala a resposta correta. Na letra A ele diz que é 128, na letra B ele diz que é 256, na letra C ele diz que é 512, na letra D ele diz que é 1024 e na letra E ele diz que é 2048. Olha só, pessoal. Quando se fala de hardware e software, né, como ele falou lá, os princípios, né, fundamentais, tal. Então, assim, esse é o primeiro assunto em quem estuda para concurso público,
né, de pega o item de informática, tem que saber, né? Tem que falar assim, mas eu sei o que é um hardware, eu sei o que é o software. Isso aí é fácil demais. Realmente, as questões de hardware e software são muito tranquilas, né? Não são questões complexas. Um ou outro que você vai quebrar um pouquinho a cabeça, como essa letra A aí, ou como essa primeira questão, tá? Mas é de boa, não tem muito que se estressar, não. É diferente quando vir um pacote de Office, né, Tiara? Um Excel, tá? Aí é mais complexo, né? Mas depois que pega o ritmo, acabou, vai embora, tá? Então, o que acontece? O que é que vocês têm que entender? Que existe uma tabelazinha, tá, informática, que fala justamente sobre essas classes, né? Que fala em kilobyte, megabyte, terabyte, petabyte, né? Em bit, em byte. Então, todo mundo aqui aprendeu lá atrás que um bit, tá? Ele é formado de 8 bytes, tá? De 8 bytes. Então, ó, deixa eu só passar para vocês aqui. Peraí, uma tabelinha aqui para vocês entenderem melhor aqui. E como o assunto ele está, o assunto, geralmente os concursos não cobravam, né? Cobravam só de 100 operacionais em diante, então eu tenho certeza que muitos aqui já esqueceram. Mas olha só, saca só essa tabelinha aqui, tá? Saca só essa tabelinha aqui, tá? Então, ó, um bit, tá? Um bit equivale a 0 ou 1, tranquilo? 0 desligado, 1 ligado. Um byte equivale a 8 bits, tá? Um kilobyte equivale a 1024 bytes. Um megabyte equivale a 1024 kbytes, kilobytes. Um gigabyte equivale a 1024 megabytes. Um terabyte a 1024 gigabytes. E um petabyte a 1024 terabytes. O que é que você tem que notar? Note que toda vez, a partir daqui do quilo, a partir aqui do quilo, você vai notar que é tudo 120 ou 1024, tá? Por quê? Porque na prática, ele é uma dízima, 1024 elevado à terceira, e assim por diante. Ele vai elevando, tá? Mas você só precisa entender que é 1024. O que é que você vai notar? Você vai notar o seguinte, que a partir daqui, ele sempre olha para trás. Então, quando ele diz assim, que 1 kilobyte equivale a 1024 bytes, ó, o byte está aqui, ó, certo? Quando ele pergunta aqui que 1 megabyte equivale a 1024, quem? Kilobyte. Então, ele sempre vai olhar para trás. Ó, 1 megabyte para trás. Aqui, ó, gigabyte para trás. Então, ele sempre vai olhar para trás, tá? Então, deixa eu só apagar aqui para vocês entenderem melhor. Eu resolvi colocar essa tabelinha aqui porque ficava melhor para eu passar para vocês, tá? Então, ó, essa tabelinha aqui, meu povo, ela não muda, tá? Essa tabela ela não muda. Então, se você tiver isso na mente, ó, um bit é 0 ou 1. Um byte equivale a 8 bits. E do kbyte em diante, do kilobyte em diante, a brincadeira começa em 1024, tá? E assim por diante. Então, por exemplo, eu tenho o meu HD que é 500 GB. Então, na verdade, teu HD não tem 500 GB, teu HD tem 499 megabytes, tá? Eu comprei um HD agora de 1 terabyte. Na verdade, teu HD não tem 1 terabyte. Na verdade, teu HD tem 999 gigabytes. Então, ele sempre é voltando, sacou? Sempre é voltando. Então, ó, aqui ele diz o seguinte, né? Que o cara lá do podcast, né? Ele informou que um byte é composto por 8 bits. Tá aqui, ó. Realmente. Ó, um byte é composto por 8 bits. De boa. Aí ele fala aqui, ó, que ele perguntou aos espectadores qual era o número máximo de combinações possíveis de bits em um único byte. Ou seja, do kilobyte para baixo, ele não quer saber, ele quer a única combinação. Então, o que é que você tem que fazer aqui, meu povo? Saca só. A gente começa com o quê? A gente começa com 0 ou 1, não é isso? A gente começa com 0 ou 1. Então, o que é que você tem que analisar aí, nessa situação? Vê só, que um bit, ele pode ter o quê? Dois valores, 0 ou 1. Fechou?
Então, um bit ele pode ter dois valores, 0 ou 1. Tranquilo? Ó, ajustar aqui. Então, o que acontece? Como um byte ele é composto por 8 bits, pega a visão. Ó, saca só. Um bit pode ter dois valores, 0 ou 1. Fechou? Então, como um byte ele é composto por 8 bits, qual seria o número máximo de combinações possíveis, tá? Que é calculado pelo quê? Pela potência de 2 elevado a quanto? A 8. Então, ó, o cara não falou aqui que ele é composto de 8 bits, então o que é que você teria que fazer? Ó, teria que pegar esses 8, tá? E elevar a potência de quanto? Não são dois números? A 2. E ó, de boa. E aí seria aquela situação assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ó, vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacou? O que é que você tem que fazer? Ó, o cara falou que 8 bits, né? Que o apresentador informou que um byte ele é composto por 8 bits, tá? Mas você sabe que um bit ele tem 0 ou 1, sacou? E aí você pega o quê? Você pega o 8, que o cara ali informou aqui, ó, e você eleva a 2, porque ele tinha o quê, ó? Ele tem dois valores. Aí você, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Então, isso tudo aqui vai dar 256. Ou seja, ele diz lá qual era o número máximo de combinações possíveis de bits em um único byte. Então, o número máximo de combinações possíveis seria 256 bytes. Beleza? Essa aí só foi para começar, né? Para respirar. E aí, Tiara, deu certo essa daí? Deu para vocês entenderem esse cálculozinho aí? Por isso que eu disse, a galera acha que, porque é hard, primeiro o assunto é fácil, fácil, fácil. Mas é uma pegadinha dessa que você tem que se ligar e perde uma questãozinha safadinha dessa, né? E aí a gente sabe que no concurso público uma questãozinha faz muita falta. Então, entendeu aí, né? Beleza, beleza. Show de bola, sacou? Então, ó, tranquilo, entenderam essa daí, né? De boa, né? Pronto. E ela já tá estirando já. Já tá dizendo que foi para se lascar. É assim mesmo, Piara, é assim mesmo. Vamos embora. Deixa eu também dar outro detalhezinho a vocês aqui. Eu dei uma analisada na FGV, né? Nas questões da FGV. Então, depois eu vou colocar um ranking para vocês lá no grupo lá, do que ela mais cobra, tá? Mas o que ela mais ou menos, o que ela vem cobrando muito, principalmente em 2025, é o pacote Office, a segurança da informação, também ela vem cobrando muito, tá? Então, todas as questões são diretamente da FGV, dos concursos que tiver esse ano, 2025, tá? O que é que eu quero também de vocês, o que é que eu analisei todo edital e fiz minhas pesquisas aqui, o que é que eu quero dizer para vocês, que vocês tenham cuidado. E a FGV não é uma banca difícil, tá? Como alguns acham, não é uma banca difícil. É uma banca tranquila. Ela não é muito de inventar, não. Agora, você mata uma questão da FGV ao ler. Porque muita gente se perde na leitura da FGV. Ela, às vezes, uma palavrinha, ela complica a ler. E, às vezes, o cara acaba interpretando de uma forma diferente. Então, muito cuidado na hora da leitura da questão, tá? Às vezes, só na leitura você já matou a questão. Então, fiquem ligados nisso aí. Tranquilo? Vamos lá, vamos voltar para cá. Então, ó, nossa questãozinha é 1, resposta à letra B. Tranquilo? Questãozinha número 2. Fala o seguinte, que um farmacêutico, ele necessita mover um conjunto de arquivos em formato Excel
que está em um desktop da Secretaria de Saúde para o notebook, tá? Utilizado em atendimentos domiciliares. Aí diz que os arquivos possuem um total de 10 megabytes. E ele diz que, no entanto, nenhuma das interfaces de rede dos dois computadores está funcionando, tá? Apenas as portas USB. Então, ele diz o seguinte, que ele decide utilizar um pendrive para efetuar o transporte de dados entre as máquinas. E ele diz que a memória do pendrive é do tipo. O que é que você tem que entender? Entender o seguinte, que ele vai entender o seguinte, que como é que se diz? Ele falou que as portas, né, das interfaces de redes estão com problemas, tá? Ou seja, tanto a rede Wi-Fi como a cabeada dos dois computadores não estão pegando. Então ele decidiu o seguinte: vou pegar um pendrive, coloco lá no desktop, copio lá os meus 10 megabytes, depois vou lá para o notebook e coloco lá, que aí o atendimento domiciliar está garantido. É assim que ele pensou. Só que ele disse o seguinte, que a memória do pendrive é de qual tipo, né? E aí essa também é uma questãozinha muito tranquila, porque ele diz para você que a memória do pendrive é do tipo analógica, ela diz que é letra B, volátil, a letra C, memória flash, a letra D, principal ou a letra E, ROM. Bom, todo mundo aqui está cansado de saber, tá, que a memória do pendrive é uma memória flash, tá? Por quê? Porque ela é formada de pequenos microchips, tá? Então, foi pensando nessa tecnologia do pendrive que foi desenvolvido os SSDs, né? Os SSDs, eles substituíram e vêm substituindo os antigos HDs, né? Por quê? Porque os antigos HDs, ele tinha um disco, né? Parecendo um CD, um DVD, e tinha um braço coaxial que ficava fazendo a leitura. Então, às vezes, o cara batia, derrubava o computador, e aí perdia o disco, né? Então, foi desenvolvida a tecnologia do SSD, justamente baseado nas memórias dos pendrives, que são feitos de microchip, tranquilo? E aí é uma questãozinha de boa também. E aí, ó, como eu mostrei para vocês, a tabela da questão 1, tá? Vou apagar aqui, tá? A tabela da questãozinha 1, só para vocês entenderem, tá? E aí, a tecnologia da memória flash, tá? Tá aqui o pendrive, tá aqui um adaptador, os cartões de memória e aqui os SSDs. Então veja que não existe mais disco, são microchips. São os microchips aqui, ó, tá? Então é assim, por isso que você pode derrubar um SSD no chão, que ele não afeta nada, tá? Continua a mesma integridade com os arquivos. Tranquilo, meu povo? Então, ó, questãozinha 1 e 2, tranquila, tá? Tranquila, tá? Ah, outra coisa também. É, voltando aqui. Muita gente confunde memória RAM com memória ROM, tá? Memória RAM é o famoso pente de memória. Ele tem um formato de um pentezinho, tá? Por isso que chama pente de memória, tá? Porque ele tem um formato de fato de um pente. E a memória ROM é a memória do tipo que ela vem acoplada na placa. Então, é aquele tipo de memória, assim, ó, que ela parece um chip. Ela tem umas perninhas assim, que elas são fixas na memória, na placa-mãe. Isso é uma ROM. Já a memória RAM é aquela memóriazinha, que ela justamente parece um pentezinho, tá? Isso chama-se pente de memória. Essa é a RAM, tá? Então, essa é a RAM e essa é a ROM. Professor, onde eu não entendi muito bem, não. Isso aí me deixa, às vezes eu confundo. Saca só. A memória RAM, né, como eu disse, RAM, né? Você pode alterar. Ah, eu comprei um computador, eu abri, eu vi que tem um pentezinho lá de 4 GB. Eu posso colocar um de 8, de 16? Pode. Você vai lá, tira as travas, tira ele, pode colocar um pente. De boa. Esse é a RAM. A ROM, você não pode fazer isso, porque ela está fixa na placa, né? Só consegue remover um profissional da área, né? Tem que ir lá para uma estação de solda, remover ela e tal, para não ficar o resto da placa. Essa é a grande diferença.
Tranquilo? Então vamos embora. Questãozinha número 3. Questãozinha número 3. Diz o seguinte, que o software ou hardware, tá, utilizado para rejeitar ou permitir que informações da internet entrem no computador é o... E aí ele fala ali, firewall, cavalo de Troia, anti-spam, certificado digital ou anti-6, tá? Essa questão se refere àquela barreira de fogo, né? Que a gente está acostumado a ver, rever, tá? Alô, travei aqui. Voltei. Bom, retornando aqui à questão. Essa questãozinha se refere àquela questãozinha que a gente sempre fala, que é a barreira de fogo, né? É aquela barreirazinha que quem está fora ele não deixa entrar, e quem está dentro ele não deixa sair para contaminar. É assim que funciona. Então, essa questãozinha também, eu não admito que ninguém aqui é, tá? Porque todo mundo está cansado de saber que o firewall, ele tanto é um software quanto ele é um hardware. Tanto é um software como ele é um hardware. Todo mundo aqui está cansado de saber disso. Tranquilo? Ah, pessoal, no meu computador já tem um firewall? Tem. Se você olhar aí no seu computador, botar aí na pesquisa, tá? Firewall, vai aparecer o firewall do Windows, tá? E eu posso comprar um firewall físico? Pode. Nos grandes órgãos, nas grandes empresas, né? Nas grandes instituições, existe na sala do TI um firewall, que é o firewall, que é o bloqueio, né? Então, tem que ter, senão o negócio avacalha, né? Então, nossa terceira questãozinha aqui, ó, firewall, firewall. Tranquilo? Nossa quarta questão diz o seguinte, que os componentes de um computador, ele pode ser classificados em hardware e software, com funções distintas, mas complementares. E aí ele diz o seguinte, assinala a opção que descreve corretamente a relação entre hardware e software em um sistema computacional, né? Como pede lá no item 1. Então, a letra A diz o seguinte, que o hardware ele é responsável por executar diretamente todas as funções lógicas de um sistema sem a necessidade de um software. A letra B diz que o software ele atua como intermediário, tá? Entre o hardware e o usuário, traduzindo comandos para o sistema executar. Na letra C, ele diz que o hardware ele controla o software, determinando quais programas podem ou não ser executados, tá? Na letra D, ele diz que o software consiste apenas nos aplicativos usados diretamente pelo usuário, como navegadores e editores de texto. E a nossa letra E diz o seguinte, que o hardware ele é composto exclusivamente, né, por dispositivos externos, como monitores, teclados e impressoras. Meu povo, saca só. E aí, quem depois for assistir nossas aulas, vai pegar o bizu aí para nunca mais errar. A gente já disse aqui em outros projetos, né, em outras aulas, que na informática não existe exclusivamente, tá? Não existe unicamente, não existe diretamente. Então, assim, essas palavras de grandes expressões, tá? Dentro da informática, não se enquadra muito. Porque hoje com a tecnologia, tudo pode. O cara diz assim, essa caneta é exclusivamente para aquele projetor. Mas nunca pense dessa forma. Porque sempre tem um softwarezinho pirata que vai fazer a mesma função disso aqui. Tá? Essa impressora é exclusivamente para esse tipo de impressão. Nunca pense assim. Porque vai ter um curioso que vai pegar uma impressora, se eu estiver errado, me corrija, seu Cláudio. Vai pegar uma impressora, vai botar uma bateria de caminhão, vai fazer isso e daqui a pouco vai estar imprimindo. Então, na informática, exclusivamente, expressamente, unicamente, você descarta isso aí. Então, ó, vamos descartar aqui, tá? A nossa letrinha E, eu vou descartar, porque ele fala aqui em exclusivamente. Vamos descartar a nossa letrinha D, que ele fala em apenas.
E aí sobrou para a gente a letra A letra B e a letra C. Tá? E aí, na letra A, ele diz que o hardware ele é responsável por executar diretamente todas as funções lógicas. Eu acho que ele inverteu, né? Porque se é lógico, quem trabalha com a lógica? O software, não o hardware. Então, ó, já descartei aqui, ó, também, ó. Já descartei aqui, ó. Certo? Aí sobrou a letra B e a letra C. Aí na letra B diz o seguinte, que o software ele atua como intermediário entre o hardware, tá? E o usuário, né? E o usuário, traduzindo comandos para o sistema executar. E aí? Prova. Ficou a dúvida. Eu não vou botar a caneta na boca e vou ficar pensando meia hora. Surgiu dúvida? Vai para a letra C e diz o seguinte, que o hardware ele controla o software. Controla o software. Determinando quais programas podem ser ou não executados. Também ele inverteu aí, né? Porque o hardware não controla o software que controla o hardware. Porque, ó, saca só, quando você liga o computador, ele dá o boot, né? Tá lá instalado o sistema operacional, deu o boot. Então, o software vai controlar quem? O hardware. Se as caixinhas de som tiverem com os drives atualizados, ela vai funcionar? Não, ela não vai funcionar. Ou seja, o software controlou, não saiu o som, tá? Se porventura o seu pente de memória tiver com defeito, quando você liga o computador, o que é que ele faz? Dá um bip longo, né? E fica bipando. Ou seja, o software controla o hardware, porque ele está soltando aquele bip para dizer assim a você, meu filho, a memória está suja, ou a memória pode estar danificada. Então, aí também ele inverteu aqui, tá? Então, ó, sobrou para você que estava com dúvida a letrinha B, que diz o seguinte, que o software ele atua como intermediário. Perfeito. Ele está entre a máquina e o homem, né? Traduzindo quem? Os comandos para o sistema. Então, quando eu coloco aqui edital, PC, Piauí, eu dei um comando, tá? Quando eu dou um enter, o que é que faz? O software, que é o sistema operacional, vai traduzir para mim, né? Então, ele vai aparecer o quê? Vai aparecer uma página com vários sites me informando o edital da PC Piauí. Então, essa é a função do software aí. Tranquilo? E aí eu coloquei para vocês aqui, só para vocês fixarem na mente, nunca mais esquecer, tá? Que o firewall é nossa barreira de fogo, tá? Ele fica aqui, ó. Ele controla aqui, ó, o mundo, né? Quem está de fora, tá? A internet, e controla a empresa, a sua casa. Então, ele fica ali no meio, de boinha, tá? Com relação ao que acabamos de ver aqui sobre software e o hardware, o software está aqui, ó. Está no meio, né? Ou seja, eu estou aqui, né? Existe um software instalado nessa máquina, na qual a gente está tendo essa maravilhosa aula, e aqui está o hardware, que pode ser tudo isso aqui, ó. Uma impressora, né? Um scanner, pode ser tudo isso aqui, um monitor, tá tudo aí, tá? Então, fixem para nunca mais esquecer, nem errar uma questãozinha boa dessa. Tranquilo? De boa? Vamos embora. Até agora, tem dúvidas? É bom quando o fundo de Tiara tá liberado para ela falar. Ela fica mandando mensagem aqui, eu fico doidinho aqui. Disse que eu cheguei na tela aqui. Né, Tiara? Mas tá dando certo. Vamos embora. Questãozinha número 5, que diz o seguinte. No contexto das redes de computadores, considere as funções dos dispositivos de interconexão a seguir. E ele fala em hubs, repetidores, bridge e comutadores, que são os famosos switches, né? E aí ele fala assim, que assinar a opção que descreve corretamente o papel de um switch em comparação aos demais dispositivos. E aí na letra A ele fala para você o seguinte, que um switch ele opera na camada física, camada 1, e retransmite sinais elétricos para todos os dispositivos conectados. Na letra B, ele diz que o switch segmenta a rede em domínios de broadcast, restringindo o tráfego de pacotes. Tá? Na letra C, ele diz que o switch ele opera na camada de enlace, na camada 2, tá? Encaminhando quadros para distintos específicos com base em endereços MAC.
A letra D, ele diz que o switch ele replica pacote para todos os dispositivos de rede, independente do destino, como faz o hub, tá? Na letra E, ele diz que um switch só pode interconectar dois segmentos de rede, como faz um bridge, mas com menor eficiência. Ó, meu povo, vou explicar para vocês qual é a função de um switch. Eu até já falei em outras aulas. Existem vários tamanhos de switch, né? Hoje, um switch de grande porte, ele comporta até 24 portas, tá? 24 portinhas, um switch ele comporta, tá? Então, o que acontece? Cada portinha daquela equivale a um ponto de rede, tá? A um ponto de rede. Então, só para você matar a charada, tá? Quando o switch, ele solta um ponto de rede, tá? O que é que ele precisa entender? E aí a gente já viu isso, né, em outras aulas, e aí tá mais como uma revisão hoje, tá muito massa. Então, o que acontece? Quando você conecta um computador, um celular, né, qualquer eletroeletrônico na sua rede Wi-Fi ou cabeada, o que é que você recebe? Um IP. Você não recebe um IP? Recebe, de boa. Ou seja, a rede, ela não quer saber se seu computador é uma TV LG, se seu telefone é um iPhone 16 Pro Max, se seu notebook é um Ace. Para ela, pouco importa. O que importa é que ela vai te dar um IP, né? E aí, tanto que ele diz ali, né? Falando sobre os Macs. Então, quem são os Macs? Né? Os Macs são aquela numeração que são cravadas nas placas, né? É como se fosse o CPF do ser humano, tá? Uma vez cravado um Mac, vai ser sempre aquele número. Ah, a máquina pegou fogo, joguei a placa no rio. Problema. Aquele número MAC, aquela numeração não vai ser distribuída para o próximo. Ele é único e exclusivo, tá? Então, o que acontece? Quando o switch ele libera um ponto, ele pega automaticamente o MAC, tá? O MAC. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. Quando eu estou, às vezes, nos bancos, eu preciso habilitar um ponto e eu ligo para a central, primeira coisa que o cara do atendimento me pergunta, me passa o MAC da placa. Quando eu passo o MAC da placa, ele diz assim, porta liberada. Pronto, porta liberada já começou a piscar, né? Fica aquela luzinha piscando. Por quê? Porque ele liberou meu pacote de dados, tá? Ele liberou o meu pacote. Então, essa questãozinha aí, quando ele fala aí sobre switches, né? Ele diz ali, assinala a opção que ele escreve corretamente qual é o papel de um switch em comparação aos demais dispositivos. Então, pela dica, você já matou. O switch, ele distribui os pontos, tá? Ele distribui os pontos com baseado em quê? O endereço MAC de cada equipamento eletrônico. Então, é o que diz a letra C, que um switch, ele opera na camada de enlace, camada 2, tá? Encaminhando quadros para os destinos específicos com base no endereço MAC, tá? Então, essa questãozinha 5 aí, você marca aí a letra C, beleza? E aí, no próximo slide, eu vou te mostrar como é que funciona um switch, toda distribuição. Tranquilo? Mas deu para vocês entenderem, tá? Quando ele fala aí camada 1, camada 2, que camada é essa? Esse são as camadas do modelo OSI, que você está acostumado aí a ler e a estudar. Aquela camadazinha OSI, do modelo OSI, tá? No próximo slide você vai ver como é que funciona lá, camadazinha. Se você tiver, aí você vai relembrar. Beleza? Questãozinha número 6 aí, diz o seguinte, que em um curso de formações para professores, a formadora, ela explicou que em um computador, a unidade central de processamento, a famosa CPU, ela é composta por três partes principais. Aí ele diz, a unidade de controle, tá? A unidade lógica e aritmética, a famosa ULA, e os registradores. E aí ele fala que, para facilitar a compreensão, tá? Ela comparou o funcionamento da CPU ao de uma sala de aula. E aí ele diz o seguinte, que a unidade de controle seria o professor, tá? A ULA seria os alunos, resolvendo os problemas matemáticos. E os registradores específicos dos cadernos e os registradores específicos dos cadernos, onde as informações são rapidamente anotadas. E ele fala o seguinte, com base nessa analogia, a principal função dos registradores dentro de uma CPU é
E aí, na letra A, ele fala: armazenar grandes volumes de dados permanentemente. A letra B diz o seguinte: executar operações matemáticas complexas. A letra C diz que controlar o fluxo de informações entre os dispositivos. Cadê a canetinha? Entre os dispositivos, tá? A letra D diz que guardar temporariamente dados e instruções durante o processamento. E a letra E, ele diz que gerenciar a comunicação entre diferentes computadores em uma rede, tá? Em uma rede. Então, ele quer saber justamente aí, como ele fala assim, com base na analogia, qual é a principal função dos registradores. Registradores. Então, baseado no que ele falou, e aí a diretora ali, né, facilitou sua compreensão e já te deu a resposta. Por isso que eu falei para vocês alguns minutos atrás. Cuidado, que só em ler a FGV te dá a resposta. Saca só aqui. Vê, olha o que ela botou aqui. Volta aqui. Para facilitar a compreensão, ela comparou a CPU à sala de aula. Ela diz o seguinte, que a unidade de controle seria quem? O professor. Unidade de controle é a famosa UC. Show? Ele diz que a ULA seria os alunos resolvendo problemas matemáticos. Ou seja, ULA, Unidade Lógica Aritmética. Então, ó, ele diz que a ULA seria os alunos. E vê se ele não te deu a resposta aqui. Ele fala que os registradores específicos dos cadernos, onde as informações são rapidamente anotadas. Deu ou não deu a questão aí? Então, se ele diz que os registradores, tá? Ele fazendo uma analogia ali, né, comparada à sala de aula, ele fala que os registradores é como se fossem os cadernos, né, onde as informações são rapidamente anotadas. Aí você já matou a charada. Porque, ó, na letra A ele diz que armazena grandes volumes de dados permanentes. A gente sabe que um caderno a gente pode chegar lá e apagar. Então não fica um negócio permanente. Sacou? Já acabou aí. O cara já quebrou as pernas aí. A letra D diz que executa operações matemáticas. Você viu que quem executa as operações matemáticas é os alunos, né? Então, em outras palavras, é a ULA, que é a Unidade Lógica Aritmética. Então, você também já descartou essa daí. A letra C ele diz que controla o fluxo de informações entre o dispositivo externo e o processador. Então, você sabe que quem faz isso aí, né, não é como ele disse, os registradores. Agora, ele diz assim, que guarda temporariamente dados e instruções durante o processamento. Você não cruza os dados como se fosse um caderno? O caderno pode chegar aqui e anotar. Não vai ficar uma coisa permanente. Algum colega pode chegar lá e apagar, e riscar. Então, fazendo analogia ao que ele disse lá em cima, então, assim, os registradores, ele guarda temporariamente dados e instruções durante o processamento. Então, como eu disse a vocês, a FGV, ela tem essa mania de, no enunciado, ela já te dá a resposta. É só prestar atenção. Então, ó, questãozinha aí, ó, 6, letra D. Tranquilo, tranquilo? Essa aí foi show de bola, né? É só ficar ligado no enunciado dele lá. Tranquilo? Vamos embora aí, ó. Vou editar vocês aqui, ó. O slide. Ó, dispositivo de camada 2. Aqui, ó. Camada 1, camada 2. Ele aqui, ó. Suíte. Ó. Aqui, ó. Tá na camadinha 2. E aqui, ó. O enlace. Ele acessa aos meios. Tá? Isso aqui, meu povo, é o suíte. Cada portinha dessa aqui é um ponto de rede. Então, se eu chegasse agora, como eu citei para vocês, cheguei no banco, o caixa eletrônico saiu do ar. O gerente não quer mais o caixa aqui, não, quer do outro lado. Colocaram o caixa para o outro lado. Qual a minha função? Habilitar um ponto para aquele caixa, para quando você chegar lá, você sacar o seu dinheiro, pegar seu extrato. Então, quando eu ligo para a central, o que é que o central me diz? Me passa um MAC da placa. Passei o MAC da placa, a central diz o quê? Liberado. Mas eu disse a vocês atrás que na hora que a central libera, é que libera os pacotes, que começa o fluxo de dados, as luzinhas começam a piscar.
Só que nesse caso não piscou a luzinha. Por que não piscou na luzinha? Porque eu não coloquei esse fiozinho aqui. E no switch, esse fio chama-se um patch cord, tá? Isso aqui, ó, coloca aqui, e muitos chamam um cabo de internet. É, popularmente ficou esse nome, mas o nome desse cabo aqui, que pega no switch, para um patch panel, chama-se patch cord. Então, ó, se eu chegasse no banco agora, eu teria 4 portas disponíveis para habilitar o caixa. Então, cada cabozinho desse que está conectado significa que tem um cabo, um ponto habilitado. É assim que funciona, tá? Com relação a CPU, tá? Eu coloquei essa analogia para vocês entenderem aqui, tá? Muita gente fala assim, que minha CPU aqui tem que formatar. Vou levar minha CPU para a Emerson formatar. Minha CPU não ligou hoje. Então a galera confunde CPU com gabinete, tá? Isso aí, toda hora o pessoal fala isso. Gabinete. Então, ó, na verdade, o que dá problema e você precisa formatar é o seu gabinete. CPU, ele já disse a você lá no anunciado, é Unidade Central de Processamento. Então, na verdade, é o seu processador. Processador. Então, quando alguém perguntar assim a você, qual é a tua CPU aí? Aí você diz, rapaz, minha CPU é topada. Minha CPU é um Core i7, é um Core i8, um i9, tá? Se alguém perguntar, qual é a tua CPU? Rapaz, minha CPU é antiga, bicho. É um positivozinho, velho. É dual core, Ave Maria. Menino, peça uma carroça. Entendeu? Então, ó, CPU são os processadores. Isso aqui, na verdade, chama-se gabinete. Tranquilo? De boa? Vamos embora, hein? Questãozinha número 7. Questãozinha número 7. Que diz o seguinte, na questão número 7. Dentre os componentes, a parte física de um computador, utilizado em informática aplicada ao diagnóstico por imagem, tá? Como é denominado um componente que tem as funções básicas de processamento e controle do fluxo de dados. Então, eu acabei de dizer para vocês aqui, ó. Quando eu falei aqui, ó. CPU, Unidade Central de Processamento. Então, ó, quando o cara diz assim, dentre os componentes físicos, a CPU não é físico? Eu pego no processador, boto na mão, né? Eu embalo. Então, ó, dentro dos componentes, a parte física de um computador, ela é utilizada em informática aplicada ao diagnóstico por imagem. Tá? Como é denominado um componente que tem as funções básicas de processamento e controle de fluxo. Aí, eu já disse para você. Então, quem é responsável, né, pelo processamento e controle de fluxo de dados é a Unidade Central de Processamento, a CPU. Tranquilo, tranquilo. De boa? Vamos embora? Vamos embora. Questãozinha número 8 diz o seguinte: um dos principais tipos de dispositivo de armazenamento de dados são os discos rígidos, os chamados HDs, tá? E entre os discos abaixo, instalado em um computador e com a informação de seus respectivos espaços disponíveis, aquele que apresenta o maior espaço para armazenamento disponível no momento é ele diz que o disco A, ele tem 2 TB, ou seja, TB significa terabyte, tá? Diz que a letra B diz que o disco B, ele tem 2 MB. MB significa megabyte, tranquilo? A letra C diz que o disco C tem 5 GB, né? GB é gigabyte, tá? A letra D diz que o disco D tem 3 KB, ou seja, kilobytes. E a letra E diz que o disco E tem 100 B, ou seja, 100 bytes. Então a letra E é o menor de todos, tá? Então se você voltar àquela nossa tabelinha, ó lá,
Vou botar lá para você pegar a visão. Ó, de cima para baixo aqui, ó. Ó, de cima para baixo. Quem é o mais alto aqui? Quem é o mais volumoso? Aqui, ó. Ó, GB, gigabyte, TB, terabyte, PB, petabyte, tá? Então, o B é o menor de todos, tá? O meu é o menor de todos. Então, voltando lá para a questão, ó, ele pergunta aqui, ó, aquele que apresenta o maior espaço. Naquela tabela, quem era o maior? TB, terabyte. Então, ó, é como se esse fosse o primeiro, certo? Esse fosse o segundo, esse fosse o terceiro, esse fosse o quarto e esse fosse o quinto. Em que? Em espaço. Em espaço. Tranquilo? De boa? Vamos embora, hein? Aí coloquei até para vocês aqui, ó. De novo, para vocês fixarem aqui, ó. Tá vendo? Primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. É o B lá. Só para vocês entenderem. Isso em termos de espaço, beleza? Vamos embora. Questãozinha número 9 fala o seguinte, que um usuário ele decidiu adquirir um computador com uma série de características, tá? E uma delas é a de que o equipamento disponha de ao menos um disco do tipo drive de estado sólido, ou seja, o famoso SSD. E aí ele fala o seguinte, que uma característica inerente a disco SSD é a de, então lá, ele traz o seguinte, que ele contém uma única trilha espiral, espirralando do centro para as bordas do disco. A letra B diz o seguinte, que empregar uma técnica conhecida como gravação em serpentina. A letra C diz que estruturar-se como um conjunto de 7 níveis físicos operados como único. A letra D diz que ele possui uma ou mais pratos circulares, cobertos por materiais magnetizáveis. E a letra C, a letra E diz que ele tem que utilizar, ele utiliza a memória flash para armazenamento de dados. E aí a gente viu lá atrás, no começo da nossa maratonazinha aqui, que os SSDs, a tecnologia deles são memórias flash, são microchips, né? Então, nossa questãozinha aqui, ó, letra E, tá? Tá aí para vocês aqui como é que ele funciona, né? Um SSD, né? De 2 terabytes. Professor, e esse aqui? Isso aqui também é um SSD, tá? Por que ele parece com um pente de memória? Porque isso aqui é uma tecnologia chamada M2. Aqui, ó. Então, cuidado. Ah, vou comprar um SSD. Ah, eu vi que o M2 está mais barato. Comprei. Você precisa saber se a sua placa-mãe tem suporte para você acoplar um M2, tá? Da maioria das placas, tem, mas as placas mais novas, as mais antigas não tem. As mais antigas você vai ter que ir para aquele SSD tradicional, que é esse aqui, tá? E aí você conecta ele através de um cabo SATA. Beleza? Vamos embora. 10ª questãozinha fala o seguinte: observe as especificações do microcomputador a seguir, tá? Eu costumo dizer que uma questãozinha como essa, você fixa para quando agora na Black Friday surgir uma promoção, você não comprar, como diz agora, não comprar um computador errado. Porque você vai gravar essa questãozinha, você vai dizer, pô, lembrei daquela questão número 10, da primeira aula da maratona, né, da PC Piauí. Porque às vezes o cara na Black Friday vê um preço, tá, tem um computadorzinho aqui baratinho, rapaz, R$ 900, comprei, dividi em 10. Vou pagar que nem vou sentir, mas quando o cara vai ver, a especificação dele não presta. Então fica ligado nessa questãozinha aí você já aproveita agora a Black Friday e já atualiza, beleza? E ele diz o seguinte aí, né? Observe as especificações desse microcomputador. E ele diz o seguinte, que é um computador premium K5 180, com Intel Core i3, 8 GB e 1 TB com Windows 8.
ele é da Positivo e ele tem um monitor de LED de 19,5 polegadas, da marca LG. Tranquilo? Isso são as especificações do anúncio. Chegou a Black Friday, você olhou lá. Aí diz o seguinte, que as citações Intel Core i3, 8GB e 1TB fazem referências, respectivamente, aos seguintes componentes. Tá? Então, lá, você viu lá atrás, se prestou atenção, que Intel Core i3 é o quê? CPU. Se a sua CPU é o quê? Ele processa, né? Que é a unidade central de processamento. Então, se ele processa, ele é um microprocessador. Então, ó, já achei aqui que ele é um microprocessador. Então, já vou descartar a letra B, já vou descartar a letra D. Fechou? Não foi isso que eu aprendi? Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. CPU, Unidade Central de Processamento, né? Então, processa. Então, microprocessador. Então, já achei que Core i3, já achei que é um microprocessador. 8GB. 8GB. O que seria 8GB? Vamos lá. 8GB seria uma memória cache L3, seria uma memória cache tipo RAR, seria uma memória cache tipo L3. Ó, 8GB significa que ele tem 8 GB de RAM. Lembra que lá atrás eu falei assim, porque a RAM você pode aumentar, a ROM que você não pode. Então, 8GB está dizendo que esse microcomputador, né, esse desktop, ele tem 8 GB de memória. Professor, mas é muito pouco. Não, cara. O teu espaço que vai definir vai ser o teu SSD, né, o teu HD. O 8 GB de memória, tá? É a tua memória RAM, beleza? Tua memória RAM. Então, ó, esse pente, ele pode ter 8, um pente só de 8, ele pode ter dois pentes de 4, mas no anúncio ele está dizendo 8 GB. Então, assim, não especificamente a fábrica, o computador, ele vai ser obrigado a ter uma memória de 8. Ele pode ter duas de 4, tá? Pode ter duas de 4. Então, é bom ficar ligado no anúncio, né? Se ele falar lá no anúncio que é 8 GB de RAM e que tem um banco sobrando, então, se ele tem um banco sobrando, significa que a memória é uma só de 8. E aí tem um banco sobrando que você pode colocar outra de 8, ou pode colocar uma de 16. Por exemplo, o meu computador aqui, ele tem 16. Tem dois bancos, e cada banco tem cada memória de 8. Então, eu tenho 16 GB de RAM. O meu processador aqui é um Core i7. De boa. Entendeu? Então, fica ligado nessa especificação. Então, se eu já achei que 8 GB é minha RAM, então já matei a charada aqui, ó. Core i3 é o microprocessador, 8 GB é minha memória RAM, e 1 TB é o quê? É meu disco rígido, SATA. Ou seja, ele está dizendo aqui na especificação, e 1 TB, ele está dizendo que ele tem 1 tera de HD. E aí ele disse lá, rígido SATA, né? Ou seja, não é um formato SSD, é o famoso disco rígido tradicional, que hoje em dia não se compra mais, tá? Fica a dica. Só compre hoje em dia um notebook, um computador, um desktop, se ele tiver um SSD. Porque esses discos rígidos, né, esse HD tradicional, dá muito trabalho. Não vai, ele trava, você perde tudo, é meio complicado. Então, às vezes é um barato que vai sair caro, entendeu? Pronto, ontem mesmo eu tive que inverter lá na loja de Natália, tá? Ela que tá aí no online. Eu inverti ontem porque o SSD dela deu pau. Pegou um vírus lá que lascou tudo. Aí ela tinha um HD tradicional e eu inverti. Botei o HD principal, o tradicional como principal e o SSD eu botei como escravo, como secundário. Entendeu? Então fica ligado aí. Beleza? Então 1 TB significa que ele tem 1 terabyte de espaço. Tá? Em outras palavras, ele tem lá 999 o quê? Gigabyte. Lembra lá da tabelinha? Quilo, mega, giga, tera e peta. Na escala. Tranquilo? Faz a escalinha lá. Tranquilo? De boa? Então vamos lá. Questãozinha 10.
Finalizada. Letra C. Vamos embora para a 11ª questão, que diz o seguinte. No contexto do funcionamento básico de um computador e seus componentes principais, assinala a afirmativa correta. Tá? Assinala a afirmativa correta. E aí ele diz aí para você. E aí ele diz para você aí. Letra A, que a memória RAM é uma forma de armazenamento não volátil que mantém os dados permanentemente, mesmo sem alimentação elétrica. Ao contrário, a memória ROM é que é não volátil, tá? Porque mantém os dados. Tá? Então, se você desligar o computador, perde os dados? Não. Tá? Então, a memória ROM é o inverso, não é a RAM. Então, a gente já descarta a letra A. A letra B diz o seguinte, que o disco rígido, o famoso HDD ou HD, tá? Ou a unidade de estado sólido, que é um SSD, são exemplos de dispositivos de armazenamento, onde o sistema operacional, programas e dados do usuário são armazenados de forma permanente. Isso é verdade? É verdade, né? Eu estou aqui transmitindo essa aula ao vivo, né? O que é que eu tenho aqui? Um computador. O que é que ele está instalado? Sistema operacional. E onde é que está instalado esse sistema operacional? No meu SSD. E ele diz lá que esse SSD ou um HD, eles armazenam quem? O sistema operacional, né? E mais o que? Programas. Eu não estou no Google Meet. E dados do usuário. Eu não coloquei minha conta, né? Então, são armazenados de forma que permanente. Terminou a aula aqui, desligou, amanhã, e o computador, vai estar perdido o que eu fiz? Não. Por quê? Porque meu SSD, porque meu HD, ele guardou para mim todas as informações, todos os dados. Então, ó, até agora a letra B está favorável à minha resposta. Mas vamos olhar a letra C, diz o seguinte, que uma GPU, uma unidade de processamento gráfico, ele é utilizado exclusivamente, olha o exclusivamente aí que a gente falou lá atrás, para renderizar gráficos em jogos e não tem impacto no desempenho de outras aplicações. Errado, tá? O GPU, ele como é que se diz? Ele é utilizado para gráficos, sim, mas não é exclusivamente para isso, não. Tá? Você pode também jogar para jogos, tá? Para planilhas que eu falo, tipo assim, 3D, entendeu? Então, não é exclusivamente. Então, a gente já descarta a letra C. Né? Já descartou a letra C aqui. Cadê aqui? Exclusivamente aqui, já descartou aqui. A letra D, ele diz que é o seguinte, que o sistema operacional, ele é armazenado temporariamente na memória RAM. Aí tu para tudo aqui, né? Aí tu, pelo amor de Deus, aí tu esquece tudo aí. Porque a gente viu lá em cima que o sistema operacional, ele é armazenado no SSD, né, no HD, na memória RAM. Pelo amor de Deus, né? Descarta também isso aí. A letra E diz que a CPU, que é a Unidade Central de Processamento, ela não influencia diretamente o desempenho de tarefas computacionais, sendo sua principal função a gestão da entrada e saída de dados nos dispositivos. Ora, como é que não influencia? Se alguns minutos atrás eu dei exemplo para vocês. Ah, aqui meu computador é um Core i7, é um Core i5, é uma bala. Já o de fulano, o de fulano é um AMD, é Core 2 é lento pra cacete. Como é que não influencia? Claro que influencia diretamente no desempenho. Às vezes, é isso que eu digo. O cara vai na Black Friday e vai lá, tá? Então, pega a dica aí. Hoje você só compra um computador se tiver, no mínimo, um processador Core 3. Se não tiver isso, é dor de cabeça. Ah, professor, peguei um notebook aqui na promoção filé, R$ 800. Processador Celeron, aí, vixe Maria. Compre logo uma cartela aí de Doflex, que a cabeça vai doer todo dia. Se for AMD, pior ainda. A AMD, ele é muito bom processador para servidores. Aí é top das galáxias. Agora, para uso doméstico, não recomendo a AMD. Beleza? Então, ó, sobrou para a gente, de fato, a letrinha B. Tá? A letrinha B. Tranquilo? Vamos embora para a próxima questão. Até agora, meu povo, dúvida? Tudo certinho? Deixa o joinha aí se tiver tudo certinho aí, até agora. Como eu falei no início da nossa aula, esse primeiro assunto é meio chatinho, né? Porque a galera que já vem no ritmo bom de estudo,
Diz, pô, meu, estudar hardware, software, SSD, memória, isso é uma bosta. Realmente é muito chato, muito cansativo, né? Mas o edital pede, né? Se o edital pede, a gente olha lá, dá uma revisada, né? Como diz Tiara, dá uma revisadazinha, aí a gente vai lembrando dos pontos, e aí umas questãozinhas bosta dessas, a gente não perde na hora da prova, né? Lá na frente não ser punido numa nomeação da vida. Beleza? Vamos embora. Próxima questãozinha. Ah, olha a diferençazinha aí. Aí, cara, a diferençazinha. Memória RAM, que eu disse lá atrás, parece um pentezinho. A memória ROM, que é um chipzinho, tá? A diferença aqui da CPU, né, que é a unidade central de processamento, né, que são os processadores, e GPU, né, que, como ele disse aqui, ó, a GPU aqui, ó, que é a unidade de processamento gráfico, tá? Então, daí que você tira o quê? Que é isso aqui, professor? Isso aqui é uma placa de vídeo, tá? Por isso que ele diz que é unidade de processamento de gráfico, né? Unidade de processamento gráfico, né? Porque é uma placa de vídeo. Então, para quem gosta de jogos, jogo online, tal, isso, aquilo, outro, um notebookzinho desse aqui, nem compre que não dá certo para você, não. Você vai ter que comprar um desktop potente, com uma placa topada. Tem um cara que trabalha comigo na empresa, que ele é de Garanhuns, ele é novato, por agora. Rapaz, ele disse que, ele disse que só a placa de vídeo dele foi 5 mil conto. Eu disse, é porque você não tem, acho que você não faz feira, né? Porque o cara dá 5 mil conto numa placa de vídeo para estar jogando online, puta que pariu, né? Aí tem uma menina de 6 anos. Eu disse, deixa essa menina começar a dar trabalho, tu vai ver se tu não vende esse computador. Às vezes o cara liga de noite pra mim, tô aqui jogando online, nada, não sei o quê. Eu digo, beleza. Aí procurar fazer outro menino, ele bota pra rir, sabe? Vai dar 5 mil conto com uma placa de vídeo pra estar jogando, pelo amor de Deus, me ajude, viu? É um terrenozinho aí no Uri aí. Ainda compro pra mim, se Deus quiser. Beleza? Então, a GPU fala sobre gráficos. Vamos embora. 12ª questãozinha diz o seguinte: no contexto das interfaces para vídeos, relacione as portas e as suas respectivas tecnologias. Ele te dá aí 4 figuras, tá? Te deu 4 figuras. E ele diz aí, ó, tem um HDMI, uma DVI, uma VGA e uma DisplayPort, tá? Então, o que é que a gente está acostumado a ver? A gente está acostumado a ver mais a VGA, né? Eu tinha até uma por aqui. A VGA é aquela que... Deixa eu ver se tem uma aqui. Tem não. É aquela que a gente mais está acostumado a ver, que é aquela que tem aquela... na ponta do cabo, aquele o azulzinho, né? O azulzinho na ponta do cabo. Então a gente está acostumado com essa daí. Então, pela aquela a gente já mata, ó. 4 é o VGA. Aqui, ó. Né? Que é aquele azulzinho. Pelo amor de Deus, né? Se um dia você fazer alguma limpeza e tirar uma conexão dessa, for colocar, não encaixar, ele só encaixa de um jeito. Pelo amor de Deus, viu? Não vai encaixar de outro jeito, não, que dá problema. Rapaz, eu tenho uma VGA aqui. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Aí eu já mostro para vocês aqui. Estou dizendo que eu tenho uma aqui. Essa é a VGA, tá? Essa é a VGA aqui. Então, veja se não tá igual aqui o que a gente mostrou aí, ó. Ó, igualzinho. Então, esse aqui, azulzinho, é uma VGA. Então, ó, tá dizendo que a VGA é na terceira posição, né? Então, na terceira posição, você já matou a questãozinha aí, tá? Já matou a questãozinha aí, de boa. Mas vamos olhar as outras? Aí ele diz aí, ó, que tem uma... Primeira é uma... Essa primeira aí é o quê? É DVI, HDMI, e danada é isso aí. Olha, uma HDMI é essa terceira aqui, ó. É essa terceira aqui, tá? E uma DVI. DVI é a primeira. É a primeira aqui, tá? E a 2? A 2 é um DisplayPort. Beleza? Então, ó, 3, 1, 4 e 2. 3, 1, 4 e 2. Letrinha D. Fechou? Então, ó, lembrem dessa danadinha aqui, pelo amor de Deus, ó. Isso aqui é uma VGA. VGA, viu? Por essa daqui você já mata a charada, tá? Tranquilo? Vamos embora. A HDMI também ela é muito usada, né? A HDMI é muito usada. A gente geralmente, em casa, usa muito HDMI. Tranquilo? A gente já mata também. Questãozinha número 13, tá? Que diz o seguinte, a número 13.
A unidade central de processamento, tá? Aí já fala ali, ó, UCP, ou Central Computing Unit, CPU, né, em inglês. Meu inglês é meio complicado aí, mas deu para entender. E o seguinte, é um importante componente de um computador. Nesse sentido, é correto afirmar que a UCP, então fiquem ligados, pelo amor de Deus, que a FGV, ela pode usar essa nomenclatura UCP ao invés de CPU. E aí você pode achar que a questão está errada, que teve algum erro da gráfica, e aí querer recorrer depois, vai passar vergonha, viu? Pelo amor de Deus, não faça isso não, tá? Porque tanto faz ser chamado de CPU como UCP, tranquilo? E ele diz que, nesse sentido, o que é correto afirmar que a UCP faz, né? Ou é, o que é correto afirmar? Ele diz que ela tem a função, tá, de armazenar a BIOS quando o computador é desligado. Pelo amor de Deus, né? A BIOS, todo mundo sabe que a BIOS ela é acoplada diretamente na placa, né? Tem nada a ver não com a CPU, com a UCP. Ah, então já vou descartar aqui, ó, letinha A, certo? Que falou de BIOS. Nada a ver. A letra B diz que ele é responsável por executar instruções de um programa de computador. Será que é isso? Vamos aguardar. Vamos para a letra C. Diz que é um dispositivo periférico apenas de entrada de dados. Aí, pelo amor de Deus, me ajude, né? A letra D diz que é um dispositivo periférico de entrada e saída de dados. Me ajude também. E a letra E diz que é o gabinete, que armazena componentes do computador, tais como placa-mãe e memória. Então, CPU, ele é um componente importante, né? E nesse sentido, é correto afirmar que ele é gabinete? Não, né? Então, nesse caso, sobrou para você, meu jovem, minha jovem, a letra B, que diz que a CPU é responsável por executar instruções de um programa de computador. Não foi isso que a gente viu? Ele processa, você dá o comando, dá o enter e ele processa. Então, ele é responsável por quê? Por executar as instruções quando você digitou, né? Você digitou, tem uma resposta. Deu o enter, ele vai ter que trazer para você a resposta, né? Então, ele vai processar as instruções que você digitou. Tranquilo? Vamos para a 14ª questão aí, que diz o seguinte. A 14ª questão. Ao verificar o espaço ocupado por diversas pastas em seu computador, um usuário obteve as seguintes respostas. Pasta 1, 30 megabytes. Pasta 2, 100 bytes. Pasta 3, 1 kilobyte. Pasta 4, 15 gigabytes. E pasta 5, 3 terabytes. A pasta que está ocupando o maior espaço é a pasta 1, 2, 3, 4 ou 5. Por aquela tabelinha que você já fixou, que eu estou ligado aí, você já marcou aí, sem pensar, a letra E. Ou seja, a pasta 5 tem 3 terabytes, tá? 3 terabytes. Ou não? Claro que sim, né? 3 terabytes. Beleza? Porque lá na tabelinha a gente viu que, ó, quilo, mega, giga, tera e peta. Então, a pasta que está ocupando o maior espaço é a 3 TB, 3 terabytes. Tranquilo? Então, essa também é uma questãozinha de boa. Questãozinha número 15 fala o seguinte, que João, cadê? Que João, tá? Ele conectou um pendrive no seu notebook com Windows. E ele precisa descobrir o espaço utilizado e a capacidade total desse dispositivo. Aí diz que no explorador de arquivos, depois de clicar com o botão direito do mouse na identificação do pendrive, tá? João deve escolher qual opção. Letra A, gerenciamento. Letra B, propriedade. Letra C, resumo. Letra D, segurança. Ou letra D, utilização. Então vamos lá. João está lá com o seu pendrive, beleza?
Aí, o que é que ele diz lá? Que ele colocou o pendrive no notebook, né? O notebook tinha lá instalado o Windows. E João precisa descobrir qual é o espaço utilizado e a capacidade desse pendrive. Aí ele está dizendo que ele vai pegar lá o mouse dele lá, com o botão direito, e vai escolher qual a opção. Então, ó, se ele quer saber o espaço do dispositivo, né, a ser utilizado, ele vai na opção chamada propriedade, beleza? Lá na propriedade vai estar lá tudo certinho lá, tudo que o João precisa, tá? Qual o espaço, quanto já utilizou naquele espaço, qual é o espaço que ainda tem restante para ele, tá tudo lá bonitinho, beleza? Questãozinha tranquila, tranquila. 16ª questão diz o seguinte, que no contexto de computadores de mesa, né, os famosos desktop, o componente cuja função é armazenar dados e programas em caráter permanente é conhecido como fonte, hard disk, memória RAM, placa-mãe e processador. Lembre-se do que a gente conversou, né? Que um SSD, um HD, ele é instalado nos sistemas e os programas e fica permanentemente. Então, o SSD, o HD, ele também pode ser chamado de hard disk, ele pode ser chamado de disco duro, ele pode ser chamado de disco rígido, ele pode ser chamado de Winchester, ele pode ser chamado de SSD e pode ser chamado de HD, tá? Então ele tem essas nomenclaturas aí. Então não esquece. HD, SSD, hard disk, disco duro, Winchester. Então ele pode ser chamado por esses. Voltou?